Mateus 4:1. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Comente 1. As tentações mostram que Jesus, quer seja visto como o novo Moisés, quer como o segundo Adão, foi adorador devoto do Deus único e cumpridor sem mácula dos mandamentos expostos na lei. Jesus foi um judeu em quem o Pai muito se agradou. Comente 1:11. As tentações de Jesus no deserto têm como modelo a experiência de Êxodo. Todas as respostas de Jesus são citações do Deuteronômio. Através destas 3 tentações simbólicas, o evangelista resume todas as tentações e provas que Jesus tem de enfrentar e ultrapassar ao longo de sua vida. 2. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois, teve fome. Comente 2. Jejuar é algo praticado e ensinado pelos evangelhos. VV 1:11, 6:16, 18, 9:14, 17, Lucas 2:37 e Atos 9:8-11, 13:1-3, 14:23. A ausência de referências ao jejum religioso nas cartas implica, talvez, que a prática não foi significativamente considerada na igreja durante a vida dos apóstolos. 3. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Comente 3. No Antigo Testamento, o título Filho de Deus não implica uma participação humana na divindade. Pelo contrário, significa que alguém, o rei ou um justo, cf. 2 Samuel 7:17, 1 Crônicas 17:13, Salmos 2:7, foi adotado por Deus e recebeu o carinho de Deus. O título indica a proteção divina efetiva daquele que foi adotado como o filho. Esta expressão surge em pelo menos 43 versículos no Novo Testamento. As 3 passagens mais importantes de Mateus mostram que a cristologia centra-se predominantemente em Jesus enquanto Filho de Deus. Através deste título, Mateus ilumina a relação filial única que Jesus tem com Deus e as implicações a ele associadas. 4. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. DT 8,3. Comente 4. A citação de Deuteronômio 8:3 refere-se aos murmúrios dos israelitas sobre uma tentação acerca do alimento. Apesar da luta constante pelo bem material, precisamos, também, do pão vivo duradouro da palavra de Deus. 1 Pedro 1:23, para encontrarmos esperança e coragem para viver. Devemos reconhecer, contudo, que nenhuma profecia da Escritura é assunto exclusivo da interpretação individual. 2 Pedro 1:20. A palavra de Deus deve ser comida no interior da igreja. Ezequiel 3:1-3. Apocalipse 10:9-10. 5. O demônio transportou a cidade santa, colocou no ponto mais alto do templo e disse-lhe. Comente 5. O ponto mais alto. Provavelmente, algo que se projetava para fora, uma asa, já que para a Bíblia dos 60 a palavra grega pterugion corresponde ao hebraico canef, asa ou senapir, barbatana. Neste caso, a expressão não se refere propriamente ao cimo do templo, mas, com probabilidade, ao canto sudeste do átrio exterior, sobre o Vale do Cédron. Uma fonte rabínica tardia registra: quando o Messias Rei se revelar, virá e ficará no telhado do templo. Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares o teu pé em alguma pedra. SL 90,11S. Comente 6. O tentador cita Salmos 91:11-12. A resposta provém de Deuteronômio 6:16. A tentação é súbita e apela ao sentido de orgulho que estaria baseado num acontecimento que não beneficiaria a ninguém a não ser o próprio. 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. DT 6:16. 8. O demônio transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, e disse-lhe: 9. Eu te darei tudo isto se, prostrando-te diante de mim, me adorares. 10. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, teu Deus, e só a ele servirás. DT 6:13. Comente 10. Satanás é um aviso da necessidade de alerta constante, atenção a Deus. Está escrito, cf.
Deuteronômio 6:13, que se refere ao culto a falsos deuses tais como o bezerro de ouro no deserto. Há muitas formas de idolatria. 11 Em seguida, o demônio o deixou, e os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. 12 Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Comente. 12. Em Mateus, Jesus inicia a sua vida pública quando João é preso. 13 Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali. Comente. 13. Dá-se a entender que Nazaré não fica na terra de Zabulão e Neftali e que a cidade de Jesus passa a ser Cafarnaum. 14 Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. 15 A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios. Comente. 15 A citação de Isaías 9,1 põe em contraste as trevas do norte, que estava então sob o domínio dos assírios, com o brilho que haveria de surgir no dia da libertação. 16 Este povo, que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz. E surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Is 9,1. 17 Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Comente. 17 A mensagem central de Jesus é a mesma que a de João. Apela à mudança de mentalidade e de comportamento, à conversão. 18 Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Comente. 18 Simão, chamado Pedro, Simão Bar-Joná, Simão, filho de João. Simão, possivelmente significa Deus ouviu, e João, Deus é generoso, natural de Betsaída da Galileia, cf. João 1:44, mas a viver em Cafarnaum, cf. 8:14, Marcos 1:29, Lucas 4:38, foi escolhido por Jesus, apesar das suas fraquezas, para ser chefe da igreja, cf. 16:13, 20, Lucas 22:31, 32, João 1:42, 21:15, 17, Atos 1:15, 26, 2:14, 41, 3:1, 26, 4:1, 22, 5:1, 32, 9, 32, 11, 18, 12, 1, 17, 15, 1, 12, 1 e 2 Pedro, e foi-lhe dado um nome muito significativo de Cepas de Kefa, palavra aramaica para rocha, ou Petrus, palavra grega para rocha. Vários dos primeiros discípulos de Jesus tinham como ocupação a pesca e tornaram-se pescadores de pessoas. 4:19, Marcos 1:16, 17. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar que apanha peixes de todas as espécies. 13:47, 48. Um peixe pagou o imposto de Pedro e Jesus relativo ao templo. 17:27. Pescar pessoas significa, então, resgatá-las da força do mal. A palavra grega para peixe, istos, passou a ser interpretada com Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. 19 Disse-lhes: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. 20 Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. 21 Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os. Comente. 21 Chamou-os. Nos evangelhos sinópticos, o discipulado expressa-se principalmente através de 3 verbos ou expressões verbais: ser chamado, deixar tudo, seguir. O discípulo é alguém que segue, aprende e fica junto de Cristo, cf. Marcos 13:14, o mestre, que se revela como caminho, verdade e vida, cf. João 14,6, 22 E eles abandonaram a barca e seu pai o seguiram. Comente. 18, 22. Os evangelhos transmitem diferentes tradições sobre o chamamento de Pedro. Marcos 1, 16, 20. Mateus 4, 18, 22. Lucas 5, 1, 11, cf. João 21, 1, 19. João 1, 35, 42. 23 Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Comente. 23. O evangelho é a boa nova de Deus. Jesus é igualmente a boa nova.
Todas as comunidades inventam formas de comunicar a boa nova, seja através do toque de tambores e mensageiros ou usando os mais modernos meios de comunicação social. Seria impensável que uma comunidade tivesse uma boa notícia e não a comunicasse. Jesus é a forma de Deus de nos comunicar a sua boa nova. A boa nova é que, mesmo que soframos ao longo da vida e suportemos muitas dificuldades e finalmente morramos, a dor e sofrimento nunca terão a última palavra. Tal como para Jesus, a última palavra para nós será a vida eterna com Deus. Este amor fiel e incondicional de Deus para conosco é a boa nova que os cristãos são chamados a comunicar pelo mundo inteiro. Curando, as curas são o centro do ministério de Jesus. O seu modo de curar está sempre relacionado com a fé, por exemplo em Marcos 5, 21, 34, e, por vezes, os pecados são perdoados antes da cura, por exemplo em Lucas 5, 17, 26. Lutando contra todo tipo de doenças, Jesus liberta de todos os males e contribui desse modo para uma melhor qualidade de vida. 24. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E ele curava a todos. Comente. 24. Possessos. Apesar de raramente referidos no Antigo Testamento, os demônios são mencionados com frequência nos evangelhos. O seu líder Beelzebul, ou Satanás. Marcos 13, 22. As pessoas possuídas pelos demônios apresentam sintomas como a mudez, Lucas 11, 14, epilepsia e comportamentos estranhos, Marcos 9, 17 e SS. 24. 10, 1, 8, distingue com clareza a possessão demoníaca e a doença mental. Jesus estava constantemente em confronto com espíritos malignos. Ele partilhou a sua vitória sobre os demônios com os seus seguidores, dando-lhe poder para os expulsar. Lucas 9,1, 10 e 17. A ordem para discernir os espíritos em 1 João 4,1 indica que alguns falsos mestres teriam falado sob possessão. 25 grandes multidões acompanharam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e dos países do outro lado do Jordão. Comente. 25. Multidões. A forma plural designa em Mateus a audiência da obra e palavras de Jesus. Quando as multidões são persuadidas a gritar a morte de Jesus, 27,20, tornam-se exemplo daqueles que acabam por recusar Cristo.